Olá, você está assistindo a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. E dando continuidade ao estudo das funções vetoriais, veremos nessa aula um exercício envolvendo, aliás, dois exercícios envolvendo o plano normal e o plano osculador. E se você quiser saber como determinar a equação do plano normal e do plano osculador, assista essa aula. Eu sou o professor Carlos Alpelato, bem-vindos ao meu canal. Então, no primeiro exercício, nós temos o seguinte: considere a curva dada pelo vetor posição R de t igual a... Aqui eu tenho um vetor representado por esse símbolo, ó, parece o sinal de menor aqui de maior. A primeira coordenada dele é seno de 2t, a segunda coordenada menos cosseno de 2t, a terceira é 4t, então estou no R3. Determinar a equação do plano normal e a equação do plano osculador no ponto P de coordenadas 0, 1 e 2π. Então vamos à solução desse exercício. A solução é a seguinte: aqui nós temos o vetor posição, que determina a nossa curva, e aqui eu quero saber nesse ponto P aqui de coordenadas 0, 1 e 2π. Então a curva dada por R, que é uma função vetorial, né? Ela tem as seguintes equações paramétricas: o x igual ao seno de 2t, que é a primeira coordenada, o y igual ao menos cosseno de 2t, que é a segunda coordenada, e o z igual a 4t, que é a terceira coordenada. No ponto P, temos z igual a 2π. Olha, aqui eu tenho o ponto P, x, y e z é igual a 2π, e, portanto, o z, aqui no nosso vetor posição, ele é igual a 4t. Então, 4t é igual a 2π aqui no ponto P. Dessa maneira, o t é igual a, divido tudo por 4 aqui, 2π dividido por 4, então o t é igual a π sobre 2. O plano normal ele é determinado pelos vetores normal n e binormal p. Agora devemos calcular o vetor normal no ponto P, de coordenadas 0, 1 e 2π, onde o t, acabamos de calcular, ele vale π sobre 2. O vetor normal ele é dado pela derivada do vetor posição, R' de t, no ponto t igual a π sobre 2. Então, derivando esse vetor aqui, nós vamos chegar nesse resultado. Então, derivada de seno de 2t é derivada do seno é o cosseno, então a derivada do seno de 2t é o cosseno de 2t, derivada de 2t é 2, então vamos ficar com 2 cosseno de 2t. A derivada do cosseno de 2t é menos o seno de 2t. Derivada de 2t é 2. Então eu tenho menos aqui na frente. Com o menos da derivada aqui vai ficar mais. Então vai ficar 2 seno de 2t. E a terceira coordenada que é 4t, derivada de 4t é 4. E no ponto P, onde o t vale π sobre 2, então vou trocar aqui o t por π sobre 2. Aqui e aqui. Como aqui não tem t, então vai ficar apenas o 4. Então, R' de π sobre 2 é igual a 2 vezes cosseno de 2π sobre 2, 2 seno de 2π sobre 2 e 4. Aqui eu vou pegar o 2 e simplificar com 2, então eu vou ficar com cosseno de π. O cosseno de π, o π é 180, o cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Fica mais fácil trabalhar com graus, tá? Então aqui vai dar menos 1, então cosseno de π vai ser menos 1, multiplicado por 2 vai dar menos 2. O seno de, também simplifica aqui, de π é 0. 2 vezes 0 é 0. E a terceira coordenada aqui vai ser 4. Bem, a equação de um plano em um ponto P de coordenadas x, 0, y, 0 e z, 0 e vetor normal de coordenadas a, b, c, ele é dado por... Então, como é que nós calculamos a equação de um plano? Escrevemos, determinamos ela. É o a, que é a coordenada do vetor normal, que vai multiplicar o x, que é a nossa variável aqui, menos o x0. O x é o do ponto P, mais o B do vetor, y menos o y0 do ponto, mais c que multiplica z, que é a coordenada do vetor, o c é a coordenada do vetor, z menos o z0, que é a coordenada do ponto. Tudo isso vai ser igual a 0. Então vamos calcular aqui no ponto P, com esse vetor aqui. Então nós temos aqui, deixa eu pegar aqui um canetão preto. Então aqui nós temos, aqui está o vetor normal. O vetor normal nosso, esse daqui é o A, este é o B e este é o C.
E esse aqui no ponto é o x0, y0 e o z0. Então agora vamos substituir para encontrar a equação do plano. Já volto, eu vou apagar aqui e já volto. Então a equação do plano normal vai ser dada por A, o A é menos 2, que multiplica x menos x0 é 0, mais o B é 0, que multiplica o y menos y0 é 1, mais o C, que é 4, que multiplica o z menos o z0, que é 2π. Então aqui, menos 2 que multiplica x menos 2x, menos 2 que multiplica menos 0 vai dar 0, mais 0 que multiplica essa parte aqui vai zerar, mais 4 que multiplica z, 4z, mais 4 que multiplica menos 2π, dá menos 8π. Agora que nós vamos isolar o z, vai ficar com 4z, menos 2x, eu vou somar 2x aqui, mais 8π aqui, então vai ficar com 2x mais 8π do lado direito, divido tudo por 4, então o z vai ser igual a, divide aqui por 4, meio π, e aqui divide por 4, 2π. Então essa daqui é a equação do plano normal. Agora vamos determinar a equação do plano osculador. A equação de um plano ele é dada por A que multiplica x menos x0, acabamos de ver, né? Mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, que é igual a 0. Onde o x0, o y0 e o z0 são as coordenadas do ponto. No caso aqui o ponto é o ponto P de coordenada 0, 1, 2, 0, 1 e 2π. E os coeficientes A, B e C, que nós temos que determinar, são as coordenadas de um vetor normal ao plano. Então o plano osculador no ponto P, nesse ponto aqui, ele contém os vetores tangente unitário, T maiúsculo, e o vetor N maiúsculo, que é o vetor normal unitário. E, portanto, o vetor normal do plano osculador será dado pelo vetor B, que é o vetor binormal, que ele é igual ao produto vetorial dos vetores tangente unitário com o vetor normal unitário. Então, devemos calcular primeiramente os vetores T maiúsculo tangente unitário e o vetor normal unitário N maiúsculo. E qual o valor? No ponto P. Então, o vetor tangente unitário ele é dado por 1 sobre o módulo da derivada do vetor posição, R' de t, escalar o R' de t. E o vetor normal unitário, N maiúsculo, é 1 sobre a derivada deste vetor aqui, do módulo da derivada desse vetor, escalar com este vetor aqui, ó, derivada desse vetor. O R' de t nós já vimos anteriormente, né? No R' de t, quando t vale π sobre 2, ele tem essas coordenadas aqui, ó, menos 2, 0 e 4. O módulo dele é calculado desse jeito, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, menos 2 ao quadrado 4, 0 ao quadrado 0, 4 ao quadrado 16, 4 menos 16, 20, raiz quadrada de 20. Fatorando aqui, nós vamos ficar com 2 raiz quadrada de 5, o módulo do R' no ponto T igual a π sobre 2. E quanto que vale o vetor? Quais são as coordenadas do vetor tangente unitário nesse ponto aqui? Então, o vetor tangente unitário no ponto π sobre 2 é 1 sobre este valor aqui, que é o módulo, escalar esse vetor aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, esse escalar por esse vetor, nós vamos ficar com esse menos 2 vai simplificar com 2, vai dar menos 1 sobre raiz quadrada de 5, 0 vezes isso dá 0, e 4 dividido por 2 dá 2 sobre raiz quadrada de 5. Se nós calcularmos um módulo desse vetor aqui, vai dar 1. Então, faço aí como exercício. O vetor R' de t, ele é derivada do vetor R de t. Então, ele é dado por esse valor, que nós já vimos também anteriormente. 2 cosseno 2π, menos 2 seno 2π e 4. São as coordenadas dele. Eu preciso calcular o vetor t para nós encontrarmos o vetor normal. Depois no ponto lá. Porque eu não tenho as coordenadas desse vetor normal ainda. Eu só tenho o valor dele. Eu tenho as coordenadas dele, mas eu não sei qual é o valor do vetor. Porque nós vamos precisar das coordenadas aqui para encontrar o vetor normal. Só que eu preciso das coordenadas do vetor, da derivada do vetor, e eu não tenho ainda as coordenadas dele. Então, como é que nós fazemos para encontrar esse vetor aqui, a derivada dele? Então, tem que primeiro encontrar o vetor tangente unitário, de maneira geral. Quem é o vetor tangente unitário?
Aqui eu já tenho as coordenadas nesse ponto, mas eu preciso desse vetor em um ponto qualquer. Então como é que nós fazemos? Pegamos o vetor R' de t, que é esse daqui, e multiplicamos por 1 sobre o módulo desse vetor, porque eu tenho aqui esse módulo aqui, o inverso dele é 1 sobre 2 raiz quadrada de 5, e multiplicar por esse daqui, então nós vamos encontrar o vetor tangente unitário com essas coordenadas. 2 que multiplica cosseno 2t sobre 2 raiz de 5, menos 2 seno 2t sobre 2 raiz quadrada de 5 e 4 sobre 2 raiz quadrada de 5. Simplificando 2 com 2 aqui, o menos 2 com 2 e o 4 com 2, nós vamos ficar aqui, que as coordenadas do vetor tangente unitário vai ser cosseno de 2t sobre raiz quadrada de 5, menos seno 2t sobre raiz quadrada de 5 e 2 sobre raiz quadrada de 5. Colocando 1 sobre raiz quadrada de 5 em evidência, então as coordenadas do vetor tangente unitário serão dadas. Então o vetor tangente unitário em um ponto P qualquer vai ser 1 sobre raiz quadrada de 5 e multiplica cosseno 2t, menos seno 2t e 2. Agora nós vamos calcular a derivada desse vetor. Então isso daqui é uma constante que vai estar multiplicando as coordenadas, então eu passei essa constante para frente e vou derivar aqui as coordenadas. A derivada do cosseno de 2t é menos seno de 2t, que multiplica a derivada de 2t, que é 2. Então vai dar menos seno de 2t, multiplica menos 2 seno de 2t. A derivada do seno de 2t é o cosseno de 2t. E a derivada de 2t é 2, então vai ficar 2 cosseno de 2t e esse sinal de menos aqui na frente. E a derivada do 2, é uma constante, é 0. Então aqui nós temos a derivada do vetor tangente unitário, que eu preciso desse vetor aqui para calcular o vetor normal. E eu já sei aqui que o módulo desse vetor aqui, eu vou calcular o módulo desse vetor da seguinte maneira. Então, eu vou pegar esse vetor aqui e calcular o módulo dele. Então, o módulo do vetor, da derivada do vetor tangente unitário. Quando nós calculamos o módulo de um vetor que está multiplicado por uma constante, nós calculamos o módulo da constante e calculamos o módulo do vetor aqui. Ó. Então, o módulo desse vetor vai ser quem? Menos 2 seno 2t ao quadrado vai dar 4 seno ao quadrado 2t. Mais menos 2 cosseno 2t vai dar 4 cosseno ao quadrado 2t e 0 ao quadrado vai dar 0. Então, colocando 4 em evidência, aqui nós vamos ficar com 4 multiplica seno ao quadrado 2t mais cosseno ao quadrado 2t e esse resultado aqui dentro é 1. Então, eu vou pegar 4 multiplicar 1 vai dar 4. A raiz quadrada de 4 vai 2. E multiplica 1 sobre raiz quadrada de 5 e, portanto, o módulo do vetor, da derivada do vetor tangente unitário é 2 sobre raiz quadrada de 5. Então, nós já temos esse vetor aqui, que é a derivada do vetor tangente unitário, que está aqui, já temos o módulo desse vetor que está aqui. Então, agora nós vamos calcular o vetor normal, para depois substituir no ponto onde o t aqui vale π sobre 2. Eu vou ter que apagar essa parte aqui para dar continuidade. E já volto, não saia daí. Bem, eu já estou de volta, foi rapidinho, né? Então vamos dar continuidade. Então o vetor tangente unitário, ele é dado por 1 sobre raiz quadrada de 5, que multiplica cosseno 2t, menos seno 2t e 2. Quando t for π sobre 2, então nós vamos ter o vetor tangente unitário 1 sobre raiz quadrada de 5, que multiplica menos 1, 0 e 2. Já o vetor normal unitário, ele é dado por 1 sobre o módulo da derivada do vetor tangente unitário, que é 2 sobre raiz quadrada de 5, que é o módulo, que multiplica o vetor tangente unitário, a derivada do vetor tangente unitário. Então aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 5, menos 2 seno de 2t, menos 2 cosseno de 2t e 0. Só que no ponto onde o t for π sobre 2, nós vamos ter aqui, trocando o t aqui por π sobre 2, vai ficar 2 que multiplica π sobre 2 vai dar π, e menos 2 vezes seno de π é 0, então aqui vai dar 0. E menos 2 vezes o cosseno de π vai dar menos 2, que multiplica menos 1, então vai dar mais 2. Então, vai dar 2, e a terceira coordenada aqui é 0. Aqui eu tenho na frente, aqui, multiplicando, 1 sobre 2 raiz quadrada de 5. Isso daqui eu tenho o inverso dessa fração. O inverso vai ficar raiz quadrada de 5 sobre 2. Raiz quadrada de 5 vai cancelar aqui, então vai ficar com meio. Então, o vetor normal unitário, quando eu tenho π sobre 2, vai ser meio que multiplica 0, 2 e 0. Multiplicando o meio por cada uma dessas coordenadas, aqui vai ficar 0. Esse 2 vai simplificar com 2, vai dar 1 e 0. Então, o vetor normal unitário está aqui.
e o vetor tangente unitário está aqui. Agora nós precisamos calcular o vetor normal do plano, deste plano aqui, que é o A, B e C. Quem que é esse vetor normal? É o produto vetorial do vetor tangente unitário com o vetor normal unitário, que nós chamamos de vetor B ou binormal. No ponto onde o T vale π sobre 2. Então aqui, ó, produto vetorial, esse símbolo aqui parece um X, é o produto vetorial, do vetor tangente unitário em π sobre 2 e do normal unitário em π sobre 2. Então aqui eu substituí esse vetor aqui por esse valor e o vetor normal por esse valor. Então nós temos que descobrir quem que é o A, o B e o C. Como é que nós calculamos esse produto vetorial? Esse produto vetorial, ele é dado por um determinante simbólico de ordem 3 por 3. Por que simbólico? Na primeira linha eu vou ter o vetor I, os vetores da base canônica, I, J e K. E quando nós temos que calcular o produto vetorial de um vetor e de dois vetores, quando um deles está multiplicado por uma constante, nós pegamos essa constante e multiplicamos, colocando ela na frente, para depois calcular esse produto vetorial. E de que maneira fazemos isso? Nós eliminamos a primeira linha e a primeira coluna para calcular o valor do A. Quando eu faço isso, vai sobrar aqui, ó, eliminando a primeira linha, a primeira coluna, vão sobrar esses 4 elementos aqui. Aí nós vamos montar um determinante de ordem 2 por 2 com esses 4 elementos. A primeira linha o 0 e o 2, a segunda linha o 1 e o 0. E eu vou calcular esse determinante e multiplicar por 1 sobre o raiz quadrada de 5 para encontrar o A. O determinante de ordem 2 por 2 ele é calculado da seguinte maneira. Eu pego a diagonal principal, 0 vezes 0, e multiplico, dá 0, e multiplico a diagonal secundária e troco o sinal. Então vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 0 vezes 0, 0, menos 1 vezes 2, menos 2. Então aqui esse determinante dá menos 2. Multiplicado por 1 sobre raiz quadrada de 5, então vai dar menos 2 sobre raiz quadrada de 5. Então é o valor do A. Aqui e aqui também. Agora vamos calcular o B. Para calcular o B, nós vamos fazer o seguinte, vamos eliminar a primeira linha, só que agora vamos eliminar a segunda coluna. Eliminando a segunda coluna, vão sobrar estes 2 elementos aqui da primeira linha, da primeira coluna, e esses 2 elementos da terceira coluna. Então eu vou montar um determinante simbólico de ordem 2 por 2 com menos 1 e 2, e 0 e 0. Calculando esse determinante aqui, ó, menos 1 vezes 0 é 0, menos 0 vezes 0 vezes 2 dá 0. Então aqui vai dar 0. Só que quando eu calculo esse determinante, eu tenho que trocar o sinal dele, ou seja, multiplicar por menos. Menos 1 sobre raiz quadrada de 5 multiplicar 0 vai dar 0. Se tivesse outro número aqui, é trocar o sinal do determinante. Então aqui deu 0, o B. E para calcular o C, eu elimino a terceira coluna e a primeira linha. Então, vão sobrar esses 4 elementos aqui. Ó. Então, eu vou montar o determinante, menos 1 e 0, e 0 e 1. E vou multiplicar aqui também por 1 sobre raiz quadrada de 5. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 0 vezes 0, 0. Então aqui dá menos 1, que multiplica 1 sobre raiz quadrada de 5. Então eu vou ficar com menos 1 dividido por raiz quadrada de 5, que é o valor do C. Então eu já tenho o A, o B e o C. Logo, o vetor binormal, que é o vetor normal do plano, vai ser 1 sobre... Aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei 1 sobre raiz quadrada de 5 em evidência e fiquei com menos 2, 0 e menos 1. Por quê? Porque esse vetor, quando eu tenho um vetor normal, eu posso ter vários infinitos vetores normais. Eu vou escolher aquele mais simples. De que maneira? Eu multiplico agora esse vetor aqui, o binormal, por raiz quadrada de 5. Quando eu faço isso, eu vou simplificar, vai eliminar a raiz quadrada de 5, então eu vou ficar apenas com menos 2, 0 e menos 1. E são esses valores aqui que eu vou estar utilizando para escrever a equação do plano escolador. Então a equação do plano escolador vai ser quem? O A, que é o menos 2, multiplicado por x menos o x0, que é o 0, mais 0, que é o B, que multiplica o y menos y0, que é o 1, mais o C, que é menos 1, que multiplica z menos z0, que é o 2π. Então fazendo essas contas aqui, vai ficar com menos 2x, aqui vai zerar o y, menos z, menos e menos aqui dá mais 2π.
Isolando z negativa, né? Se eu deixar do lado de cá, eu vou ficar com menos 2x mais 2π. Só que eu escrevo, troco os dois lados, né? Então fica aqui o z igual a menos 2x mais 2π, que é a equação do plano osculador. Bem, agora eu vou passar o exercício número 2. E eu já volto. Bem, aqui está o segundo exercício. Considere a curva dada pelo vetor posição r de t, cuja primeira coordenada é ln de t, a segunda 2t e a terceira t ao quadrado. Determinar a equação do plano normal e a equação do plano oscilador no ponto de coordenadas. Ponto P, coordenadas 0, 2 e 1. Ela é idêntica ao outro. O que muda aqui são as coordenadas do ponto P e as coordenadas do vetor posição, ou seja, é outra curva. Só que esse exercício eu não vou fazer. Pena, né? Eu vou deixar como um desafio para vocês fazerem. Então vocês façam esse exercício, postem a resposta aí nos comentários e se não conseguirem fazer, peça aí no canal aí, nos comentários para que eu resolva para vocês, ok? E dessa maneira então eu encerro essa aula. Você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, faça a sua inscrição, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Copelato.